Hoje eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM. Que bom poder falar isso, né? Que eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM a vice-prefeita Janete Aparecida. Nas outras oportunidades que tivemos, a gente trouxe a oportunidade de conversar com ela através do sistema remoto. Depois a gente foi sempre conversando com a Janete, atualizando as informações aqui no programa. Hoje não. Hoje ela está aqui ao vivo no estúdio, né? Depois de retornar ao Brasil, com segurança, que é o mais importante. Um prazer te receber aqui, viu, Janete? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. Realmente eu posso falar essa palavra com muita felicidade. O prazer que é estar aqui novamente no programa, poder estar falando com os nossos ouvintes, também com os telespectadores aí da TV Candidez e poder ter oportunidade, né? Eu acredito que tudo vale a pena, tudo que a gente vive vale a pena, mas poder agradecer a Deus por esse retorno não tem preço. Acredito que seja difícil até descrever, Janete. Foi um momento realmente de muita tensão. E é claro que ninguém quer passar por isso, né? Vocês estavam ali, né? Você junto com esse grupo de lideranças políticas aqui do Brasil com uma proposta completamente diferente, né? O prefeito de Belo Horizonte falou uma coisa, assim que a gente chegou, foi algumas entrevistas no aeroporto, ele falou o seguinte: não, eu, a Janete, o Lobato e os outros secretários, prefeito e vice-prefeito que estavam lá, a gente estava todo mundo tomando uma cerveja e resolveu o seguinte: vamos ali experimentar o que é passar uma bomba por cima do seu, o que é passar um míssil, e fomos para lá passear, porque teve tanta gente ignorante que fez cada comentário de ódio, cada coisa ridícula, como se a gente soubesse ou a gente quisesse estar lá naquele momento. E assim, a gente não tem domínio da falha do pensamento das pessoas. A maldade ou a bondade está dentro de cada um de nós. Você escolhe ser bom ou ruim. Eu vou escolher ser bom. Eu escolhi ser boa, eu escolhi ser uma pessoa boa, mesmo com todas as limitações do dia a dia, que a gente vive esse conflito dentro de nós. Então, nem ódio dessas pessoas eu quero ter. Algumas eu, infelizmente, vou ter que questionar na justiça, porque entraram, inclusive, no Instagram do meu filho do meio, desejando a minha morte. E foi muito pesado, sabe? Então, algumas coisas, sim, a gente vai ter que acionar, mas o restante, eu só quero paz mesmo. A mesma paz que eu quero assim para o mundo todo, é o que eu quero dentro de mim e para as pessoas que pensaram isso, falaram isso. É importante você chamar a atenção quanto a isso, né? Infelizmente, esses comentários, né, negativos que surgiram nas redes sociais, até mesmo para as pessoas poderem entender a tensão do momento, né? Como que era a rotina, né, Janete? É importante a gente trazer esse testemunho. Como que era a rotina ali no país a partir do momento que começaram os ataques, né? Você sempre falava sobre a sirene que tocava, né? E aí era um momento de muita tensão, né? Como que funcionava essa rotina nesse período, né, que vocês ficaram ali retidos, né? Quando a gente foi para lá, a proposta da faculdade, muita gente eu não sabia qual o local, mas é uma faculdade, como se a gente estivesse na UFSJ, da metade do segundo e do terceiro andar eram quartos, na frente sala comum e as salas de aula. Quando a gente chegou na cidade, a proposta é parte teórica na faculdade, parte no campus, nas cidades, olhando as questões da tecnologia, desse tipo de alarme, mas para alertar, por exemplo, onde pode ter enchente, deslizamento de terra, uma série de tecnologia que a gente foi olhar, que Israel hoje é uma das maiores tecnologias do mundo. Então a gente foi para lá, um convite da Embaixada de Israel para a gente estar presente, então eles custearam passagem e hospedagem por conta deles. Aí nós fomos e a gente chegou aí em 3 cidades, inclusive uma cidade chamada Haifa, que foi o que ficou mais marcado para mim. E nessa rotina ali do dia a dia, quando a gente chegou, eles avisaram para a gente, aqui embaixo tem um bunker. Eu nem liguei o que era banco. Banco para mim é banco, né? Eu tô lá acostumada com isso. E desceram com a gente lá embaixo e mostrou para a gente um lugar feio, onde tem tipo, hoje eu entendi. Na hora que eu olhei, eu achei até que era ar-condicionado. Não é, é caso de soterramento, puxa ar. Então tem alguns negócios assim bem. E um banheiro muito pequenininho, porque o negócio lá é ser um cofre mesmo, e uma porta de cofre. Que quando a gente encostava, era uma porta de cofre mesmo, você abre ela por dentro. E dentro das paredes, assim, tinha como se fossem pequenas portas,
também da mesma forma, que depois eu entendi que aquela porta saía num túnel para você ter uma outra saída caso precisasse. Aí eu descobri que no Israel inteiro, seja em lugares públicos, se você estiver num restaurante, tem um bunker dentro do restaurante. Se você estiver dentro de uma lanchonete, tem um bunker ali. Se você estiver no shopping, é a mesma coisa. Todos os prédios e todas as casas têm. 100% do... E eu comecei a observar, porque quando a gente chegava, por exemplo, numa prefeitura da cidade para apresentar, eles avisavam. Ah, porque o bunker ficava assim. Mas ninguém prestava. Depois é que nós fomos atinados o que significava aquilo. Então, essa rotina, primeiro, de mostrar para a gente nos lugares que chegava. Primeiro dia, tranquilo. Segundo dia, tranquilo. Terceiro dia, tranquilo. Daí, quando chega no terceiro dia, a gente chega e tem a seguinte notícia. Que Israel havia bombardeado preventivamente o Irã. Eu não vou entrar aqui em esfera geopolítica de quem está certo e quem está errado. Mas é lógico que nós já ficamos apreensivos. Aí chegou para a gente que a gente poderia receber aviso para a gente poder estar entrando para dentro da área segura a qualquer momento. Só que, tudo bem, nós vivemos no Brasil. No Brasil tem muita coisa. No Brasil a gente tem as guerras aí de tráfico, quantas pessoas têm se matado em nossa cidade, infelizmente, por motivos N. Mas a gente não tem guerra. A gente, graças a Deus, não tem bomba, não tem nada disso. Fomos dormir, né? Eu, pelo menos, fui dormir, estava dormindo. Quando foi 2h55 da manhã, soou o telefone, mas para mim era o toque do meu telefone, tocando. Daí, de repente, eu escuto o barulho desse mesmo apito sonoro. Eu tenho até no meu telefone ele e fico desorientada. Daí que eu lembrei, eu falei assim, tá apitando. Na hora que falou tá apitando, do jeito que eu tava de pijama, eu vesti. E além disso, eu não tinha roupa, porque eu perdi a mala na ida. Eu não achei a mala, eu não tenho mala. A minha mala grande, com todas as minhas roupas, eu perdi na ida. Foi desviada em um dos voos. Pensa numa pessoa correndo. Eu estava no segundo andar e descendo essa escada, correndo e entrando. Na hora que eu entrei, que eu olhei lá dentro do bunker, um monte de colega não estava. E a sirene continuava pitando. E eu falava, tá faltando gente, tá faltando gente. Aí todo mundo só olhava com a mesma cara de assustado. Na hora que eu vi que tava faltando gente, eu não pensei em outra coisa, eu subi correndo. Na hora que eu subi correndo, eu fui batendo em todas as portas, em todos os quartos, fui batendo no andar de cima e o pessoal foi acordando, quem não tinha acordado. Aí já saiu todo mundo correndo de pijama, todo mundo assustado. O pessoal da faculdade foi e fechou a porta. Graças a Deus deu tempo de todo mundo chegar. Nesse dia a gente não escutou assim explosões tão próximas da gente, não. Só o medo, a angústia, porque nesse dia Israel tinha dado conta de interceptar. O domo de ferro, que é o sistema de defesa, tinha dado conta de interceptar. A grande maioria tinha caído nas proximidades, mas sem destruição. Então, assim, foi a experiência terrível. Aí, quase uma hora depois, falou que a gente podia voltar pelos quartos, mas que era para ficar alerta que poderia tá apitando novamente. No outro dia estava marcado para a gente ir em Jerusalém, para poder conhecer como que era não só a cidade, mas para poder conhecer como era o sistema de defesa de Jerusalém, porque era uma cidade turística, quais são os meios tecnológicos para poder ajudar nessa câmara de alta resolução dos turistas, porque vem gente do Brasil inteiro, etc. Aí, graças a Deus, não teve mais ataque. No outro dia, quando eles reuniram a gente, falaram, nós vamos ter aula só dentro do campus, nós não vamos ter aula só teórica, nós não vamos ter aula prática. E lá na sexta-feira é final de semana. Final de semana em Israel é sexta e sábado, e domingo trabalha. Então, é como se fosse sábado aqui para nós. Então, a universidade não funcionava no sábado. Então, a gente não viu o carro chegando, nem nada, pouco movimento. Nesse dia, eles ainda deixaram a gente ir ao restaurante, tomava um café, a 2 quadras, ainda deixou a gente ir. Mas foi o único dia que a gente ainda pôde ir até o restaurante e tomar café. Infelizmente, essa rotina da sirene foi uma rotina comum nesses dias mais tensos, né? Acontecia com muita frequência. Isso acabou prejudicando a proposta original, né, Janete? Que era estar ali a convite dessa empresa, né, de tecnologia
para conhecer, né, esses trabalhos que são referência na área de segurança pública. Então, enfim, vocês conseguiram, obviamente, absorver ali todo o conhecimento que foi possível no momento em que estava seguindo tudo normalmente, mas, infelizmente, a proposta original foi afetada. Só uma correção, não foi a empresa que não, foi a universidade. Só que a gente tinha duas coisas que é muito importante para Divinópolis, para além de olhar a segurança pública, a questões das áreas técnicas de ciência, tecnologia, de alarme, de tempo também, porque monitora o tempo com muita precisão. Eles conseguem monitorar da seguinte forma: um alagamento, ruas que nunca teve, eles conseguem avisar com 15 minutos. Então, tem como chegar no celular da pessoa que em 15 minutos você tem probabilidade de alagamento na sua rua ou de deslizamento de terra e tal. Só que a gente também teve a oportunidade, no segundo dia de visita, da gente ir num parque tecnológico. Nesse parque tecnológico, as maiores empresas do mundo, que você pensar de tecnologia, tem um prédio para cada uma dessas grandes empresas. E essas empresas iriam nos receber para poder fazer um network com os donos da empresa. Qual que era a ideia? É a cidade ter a possibilidade de trazer empresas como essa para cá. Porque muitas vezes a gente fala assim, a gente quer ter um data center em Divinópolis, data center hoje, porque como o mundo hoje é muito tecnológico, precisa armazenar todos esses dados, então se constrói data center, que não é um espaço muito grande, é assim com PIB surreal de alto, investimento assim de 200 milhões, meio milhão, 1 bilhão para poder ter data center. Então, Divinópolis na rota desses data center. Então, a gente teria os encontros com essa empresa. Conseguimos ter com duas, em Haifa a gente teve com duas empresas já, e as demais a gente estaria também conversando com essas propostas, que também era trazer desenvolvimento econômico. É. Porque eu penso o seguinte, eu não estive lá à toa, nenhum dos 17 que estiveram comigo esteve lá à toa. O que a gente visitou, a gente já pegou, lógico, alguns contatos. Durante os outros dias, a gente teve as aulas teóricas, mas não é a mesma coisa, que a gente não tem cabeça para poder estar prestando atenção. Uma das coisas resilientes que eu vi eles tentavam manter uma rotina até de levar as pessoas para tocar um violão, para você ter ideia. Um dia estava lá, tocando violão, todo mundo cantando. Aí, quando você começa a distrair, no meio da música, você balança para lá e para cá, você acha que você está dançando, tocou a sirene. Aí desce a moça que estava cantando, o moço que estava tocando, e a gente, todo mundo correndo, os instrumentos ficam. Aí nós aprendemos que você tem que dormir com a roupa, você tem que dormir com a mochila pronta. Dentro da mochila tem que estar seu passaporte, e dentro da mochila tem que estar a garrafa d'água. E se você tiver, igual a gente foi, no dia que a gente foi tomar café, daí teve um dia que a sirene tocou 7 vezes na noite. Eu não dormi depois desse dia mais do que 1h30, 2 horas por dia. E mesmo assim eu só consegui dormir de manhã. Só que daí teve sirene tocando durante o dia. Eu achava que só tocava à noite. O dia que tocou durante o dia, para mim, foi um aperto no coração. Na noite que tocou 7 vezes, explodiu muito próximo de nós. E a gente escutou, balançava dentro de um banco e balançava lá dentro. Então, assim, é surreal. Era uma coisa de filme. Parecia que eu saí da tela do cinema para entrar dentro dela. A sensação que eu tinha era essa. E aí surgiu essa possibilidade, né? Você, junto com o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião e outras lideranças, decidiram aproveitar essa janela, né, que o governo israelense, junto com o apoio do governo federal, criou, que era deixar Israel pela Jordânia. Não, o governo federal não criou, não. Foi... E nem governo israelense. A gente tem que ser É importante sincero. você relatar isso para trazer a verdade, inclusive, né? E como que surgiu a decisão. Inclusive, teve conversa fiada do Itamaraty falando que não sabia da nossa ida. O governo de Roraima estava lá. Nós estamos falando, eu até esqueci o estado, governador, nós não estamos falando nem de prefeito, vice-prefeito, não. Estava lá, com o grupo dele e o grupo nosso de prefeito. Todos convidados pela embaixada e pelo governo israelense. E depois vim falar que não sabia que a gente estava lá. Isso, para mim, foi o primeiro erro. Segundo, como que a gente saiu? Cícero, que é o governador de João Pessoa, tem um filho que é deputado, e Cícero já foi governador do estado, foi ministro do governo FHC e também foi senador da República, e hoje é prefeito reeleito de João Pessoa. Um amigo dele falou, se você arruma para você sair daí, que eu mando o avião para buscar você. Para buscar o Cícero, não foi para buscar vocês, para buscar o Cícero. E isso o filho dele organizou. Aí sim, a embaixada israelense na Jordânia
conversou com o governo da Jordânia, que é o príncipe da Jordânia, que deu todo o apoio, o filho dele conseguiu conversar com o da Arábia Saudita, que deu apoio na Arábia Saudita, e a embaixada no Brasil de Israel deu apoio para nós lá. Foi esse apoio que nós tivemos. A gente teve, sim, algumas ligações que foram feitas. Matheus Simões me ligou para oferecer apoio. Teve senador que ligou para o Álvaro Damião. Teve algumas ligações de apoio, assim como eu conversei com o Cleitinho, mas isso, agora que eles conseguiram organizar, a ministra mesmo, a Gleide, estava o tempo inteiro no telefone com o Álvaro Damião, mas não foram eles. Tanto é que quando o governo foi sentar com a gente, tem uma foto, que eu nem postei essas fotos, eu tenho vídeo, do representante do Exército israelense, deixando muito claro, o Exército não vai acompanhar vocês. Vocês vão, a gente vai dar o treinamento para vocês, ensinar como que faz no caso de você estar dentro dessa Splinter e acontecer um ataque, mas vocês vão por conta e risco, até chegar na fronteira mais ou menos 2 horas. Então, a gente foi essas 2 horas guiado por Deus. Deus foi nosso escudo. E não houve ataque. Quando a gente chegou na divisa, que a gente tinha de passar por uma documentação, a gente ficou mais ou menos umas 2 horas e meia para poder arrumar essa documentação para atravessar, pagava um valor também para poder atravessar, é tudo em dólar que a gente paga, e conseguimos fazer essa travessia. Aí sim, quando a gente atravessou e chegou realmente na Jordânia, o governo, o príncipe da Jordânia, foi assim foi essencial. Até carros ele mandou para poder atravessar com a gente, mas muito louco, carro de 160 por hora, com batedor, e a gente atravessou a Jordânia inteira, do início ao final, ali pelo Mar Morto, todinho, mas na maior alegria da minha vida, não tem nem como descrever. Mas eu acredito que seja uma decisão difícil, né? Porque você está trazendo um relato, né, que todo mundo desconhecia. Vocês fizeram uma travessia sem suporte de segurança nenhum. Zero. Então, enfim, tanto é que aí justifica, uma parte do grupo não quis se arriscar nesse sentido, né? Mas o que levou você, né, a Janete, o grupo, o Álvaro Damião e outras lideranças a decidir pela saída mesmo de Israel? Primeiro foi quando o Cícero mostrou que tinha um plano seguro de realmente, quando a gente chegasse na Jordânia, conseguir sair. Segundo, que quando eu gravava eu só decidi gravar e ir postando na internet porque estava recebendo mensagem demais de pessoas demais querendo saber. E não tinha como eu explicar individualmente para cada um, até mesmo porque eu começava a chorar. E eu não queria que as pessoas estivessem aqui. Minha mãe está operada, está de cama. Meus 3 filhos não tinha vida. E eu não queria deixar meus irmãos e as pessoas que gostam de mim preocupados. Então eu decidi gravar tranquilizando, tá tudo bem, estamos aqui, mas vai dar certo, não tem risco. Mas a gente sabia que tinha risco. Então, com essas gravações que a gente foi colocando, a angústia só foi crescendo. E, historicamente, guerra tem data para começar, mas para terminar, não. Porque quem começa lá em cima, caladinho, eles sabem quando vão começar. Mas como vai terminar, não sabe. E quando a gente viu que poderia estar só sendo uma coisa cada vez pior, porque a gente falava o seguinte, isso aqui pode ser o início da Terceira Guerra Mundial, gente. Se os Estados Unidos entra de um lado, outro país entra do outro, outro país entra do outro, outro país entra do outro. Bom país inteligente que fica calado. Eu não entendo nem por que o Brasil está manifestando do lado de A ou B. Porque em guerra não tem vencedor. Todo mundo perde, porque perde vida de inocente. Então não existe justificativa para se matar pessoas de um lado ou do outro. Opinião pessoal minha. Então, quem tem menos poder de fogo, mais calado deveria estar. A gente escolher lado nesse momento, a gente só vai perder e perder muito. O que eu quero é o lado da vida. Então, é rezar e pedir pela paz dos 2 lados, Irã e de Israel. Mas, assim, o que é a minha preocupação real naquilo ali? Eu prefiro arriscar indo embora do que ficar aqui no risco no dia a dia. Foi só essa decisão. E rezar e ter a confiança que Deus e a minha mãe, que é Nossa Senhora, ia me proteger para poder chegar onde precisasse. E o grupo que ficou fez o mesmo trajeto no final de semana, né? Exatamente. Daí Exatamente o mesmo. A gente tem o grupo, daí a gente foi falando pro grupo. Tá assim, assim, assado, tá assim, assim, assado. Conseguimos chegar aqui, a gente dava notícia para eles e deixamos eles seguros de que poderia fazer. E não só ele, sabe? Uma coisa que me entristeceu muito foi na hora que as famílias começaram a entrar em contato comigo, porque via no Instagram que eu estava lá, e começaram a entrar pedindo ajuda. Tinha uma moça aqui de Belo Horizonte, que a mãe do marido
é israelense e ela foi visitar a sogra junto com os 2 meninos, porque lá estava normal. Então foi visitar e chegou lá os 2 pequenos. E ela chegou aí lá na universidade, arriscou e foi lá, ajuda a gente, vocês são políticos, vocês conhecem, porque na cabeça deles a gente era político e ia a cabeça de todo mundo, que ia avião do governo, que ia tirar a gente de lá, que então eles poderiam vir com a gente. Não teve isso, igual a passagem custeada até de Natal. A Confins, ela foi custeada por nós, não foi custeada nem pela prefeitura, não foi para o governo, muita gente inclusive falando disso. Agora os gastos vão ficar para Divinópolis. Ainda que fosse, a minha vida é tão importante quanto de qualquer outra pessoa, mas não foi. Mas não foi custeada por isso. Mas independente disso, essas famílias também não receberam ajuda. Eu consegui fazer com elas o mesmo caminho que eu fiz, porque eu consegui o telefone de uma pessoa que organizava esse translado, e assim como consegui de outras pessoas. Mas ainda tem gente lá. Então, em vez de ficar conversando fiado, a gente precisa ajudar a retirar todos aqueles brasileiros que estão lá, que a gente precisa retirar. Então, essa hoje é uma preocupação que eu tenho e acho que é uma preocupação que o governo deveria ter. E agora começa esse retorno, né, Janete? Esse retorno ao trabalho, né, importante junto à prefeitura. Inclusive, daqui a pouquinho você tem já uma inauguração importante para estar presente. Mas acredito que com um aprendizado enorme. Com certeza. Eu tenho 2 coisas que eu tenho certeza que fica com isso. Primeiro, eu me dei o direito de sexta, sábado e domingo fazer um retiro para mim mesma. Eu fui para o meio do mato, meio de uma fazenda, pé descalço, pensando na vida, reconduzindo os meus pensamentos, com a certeza de que eu quero servir o meu povo, servir meu estado e meu país. Essa é a única certeza que eu tenho. E a certeza de que foram milhares de pessoas desejando meu bem, rezando por mim, pessoas que me amam e me amam muito. Isso aí foi muito importante. Então, essa é a primeira certeza que eu tive. A segunda é que eu tenho que entender que a resiliência que eu tive lá, ela tem que ser traga para o meu governo. Então, um governo que não tem diálogo, um governo que não tenha humildade, um governo que acha que pode... Quando eu digo governo, estou falando de Janete enquanto vice-prefeita, que eu não sou poderosa, muito pelo contrário, eu sou humana, que eu vou errar muito, mas eu posso acertar muito mais, que eu posso ouvir os conselhos, assim como eu posso dar, mas eu preciso ouvir mais do que falar, que eu posso me tornar uma pessoa melhor para servir melhor o meu povo. Essa é a resiliência que eu trouxe disso, além de outros aprendizados. E eu acredito que se eu conseguir colocar isso como prática, para servir o povo de Divinópolis, eu vou servir melhor. Essa é a vice-prefeita Janete Aparecida, ao vivo aqui no programa, trazendo aí esse testemunho, esse relato importante, né, desse momento tenso que as lideranças políticas enfrentaram. Muito obrigado pela presença, viu, Janete? Parabéns aí pelo trabalho, sucesso, né, nessa retomada, principalmente. Só gratidão, gratidão a todo o povo de Divinópolis, gratidão à imprensa, viu? A imprensa me tratou com um respeito, assim, um carinho, um respeito fora do comum. Então, a toda a imprensa aí de Divinópolis, todos, sem exceção, e do país todo, eu fico muito grata aí, porque levou a verdade, isso pra gente é muito importante. O espaço estará sempre aberto, viu, Janete, para trazer informação, principalmente num momento difícil como esse. Inclusive, a gente reforça que a